Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita já para se inscrever e ficar por dentro de tudo que tem transmitido aqui. Eu quero dar início a uma série muito específica e hoje, com esse primeiro vídeo, quero falar a respeito da consciência de eternidade que nós precisamos ter como filhos de Deus. 1 João 2, dos versos 15 a 17, João diz para não amarmos o mundo. Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E então João diz que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mesmo pode ser lido quando Pedro deixa claro na sua segunda epístola que os céus que agora existem, 2 Pedro 3, verso 7, os céus que agora existem estão entesourados para fogo, estando reservados para o dia da destruição dos homens ímpios. Ele diz que uma coisa que nós não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, porque o contexto é exatamente esse: escarnecedores andando segundo os seus escárnios, dizendo cadê a promessa da sua vinda. E Pedro deixa claro que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele deixa claro que essa criação ela vai ser afetada por fogo, juízo divino sobre os homens ímpios, e nós somos, na palavra de Deus, chamados de peregrinos, de forasteiros. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, dos versos 17, Pedro diz que se invocamos como Pai aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então Pedro deixa claro que há um tempo e que nós, nesse tempo, somos peregrinos. Em 1 Pedro, ainda no capítulo 2, verso 11, ele fala a mesma coisa: exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. E a palavra usada por Pedro, a palavra paróikos, a palavra grega, significa alguém que vive em uma terra que não é sua, que não mora permanente. E a grande verdade é que nós não temos status de cidadãos desse mundo. A Bíblia fala de uma pátria celestial, e o verdadeiro crente é aquele que sabe que em algum tempo a cidade, a Nova Jerusalém, tornará o seu lar eterno. Estamos aqui de passagem, não pertencemos a esse lugar. Isso precisa ser uma consciência, essa consciência precisa estar estabelecida nas nossas vidas como crentes. Enquanto avançamos para o que é eterno, estamos aqui para fazer a diferença. Somos chamados de cooperadores de Deus em 1 Coríntios 3:9. Somos chamados de sal e de luz em Mateus 5. Carregamos dons para servirmos uns aos outros. Somos chamados de ministros da reconciliação em 2 Coríntios capítulo 5. Paulo fala a respeito da nossa de nos gastarmos e nos deixarmos ser gastados, de sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E infelizmente muitos crentes estabeleceram residência fixa e parece que tudo em sua vida gira em torno somente das coisas materiais e dessa vida terrena. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele deixa claro, 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, nós somos os mais infelizes, mais miseráveis de todos os homens. E acredito que todos esses textos deveriam já deixar em nós uma consciência de eternidade. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 13 até o versículo 31, ele deixa claro que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eclesiastes deixa claro no capítulo 5, verso 15, que nós não vamos levar nada dessa vida. Do jeito que saímos do ventre da nossa mãe, é o jeito que deixaremos essa vida. Então nós não temos residência fixa aqui nesse lugar e precisa existir em nós uma consciência de eternidade. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 19, Jesus fala a respeito de ajuntarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam e nem roubam. Ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele fala dos olhos como a lâmpada do corpo. Ele fala a respeito de não podermos servir a dois senhores, vai agradar a um, vai desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. E nesse contexto de ajuntar tesouros nos céus, de tomar cuidado
com os olhos, de não deixarmos o dinheiro se transformar em um Deus na nossa vida. Jesus fala para não ficarmos ansiosos, inquietos a respeito da nossa vida. Ele manda olhar os pássaros, ele manda olhar os lírios do campo, e ele deixa claro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim hoje a erva do campo que existe amanhã, é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele diz: por isso não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Diz: são os gentios que procuram todas estas coisas, pois o Pai sabe que vocês necessitam de todas elas. E é curioso que quando o texto diz a palavra grega, os gentios que procuram todas estas coisas, a palavra grega significa inquirir por, procurar, buscar, procurar diligentemente, desejar, anelar. E quem não tem aliança com Deus, e os gentios nesse contexto é exatamente o povo que não tinha aliança, o povo que não conhece a Deus, que não tem aliança com Deus, só vive para o que é material, terreno, passageiro. Mas nós, no verso 33, deve ser o que nos define. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o texto deixa claro que todas estas coisas serão acrescentadas. Nós não temos como alvo, objetivo, buscar as coisas terrenas, materiais, as coisas dessa vida, viver somente em prol delas. Nós temos no nosso coração, como ele disse lá atrás no verso 19, acumularmos, ajuntarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Então, quando colocamos o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, estamos ajuntando tesouros nos céus. Tudo que é material, Jesus deixou claro que vai ser acrescentado. Vai olhar para o apóstolo Paulo e a sua consciência de eternidade em Mileto, fazendo um discurso de despedida para os presbíteros da igreja de Éfeso. A Bíblia deixa claro, e ele vai a Jerusalém, e ele mesmo falando: eu vou a Jerusalém não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Dizem: nada eu tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso está em Atos capítulo 20, no verso 24. E você tem no apóstolo Paulo essa consciência de eternidade. Prestes a ser morto pela espada romana, 2 Timóteo 4, verso 6 até o verso 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, qual reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então nós temos que viver com essa consciência de eternidade, que tudo que estamos fazendo para o Senhor será devidamente por Ele recompensado. Algum tempo atrás, assisti um filme que me impactou muito, contando a história do apóstolo Paulo, e há uma cena perto ali do final do filme, onde ele está com uma autoridade romana num jardim bem bonito, e ele pergunta para o romano: você já velejou? Ele diz: sim, já velejei. E ele diz: olha imagina aquela imensidão de água, aquele infindável mar, e homem, você pega um pouco de água nas suas mãos e imediatamente vê aquela água escorrendo por entre os seus dedos. Ele diz: assim é a vida do homem, que do início ao fim ela está escorrendo pelos dedos com tudo que mais temos apreço. Então ele diz que aqueles que servem a Jesus vivem para aquela imensidão de águas, e assim deve ser a vida do crente, com essa consciência de eternidade. Se você acha que essa palavra tem que ser compartilhada, compartilhe com alguém e vamos avançar para o que é eterno. Cabeça na eternidade, os pés na terra, assim deve ser a vida cristã. Os pés na terra, entendendo que somos sal, luz, embaixadores, como mencionamos, mas a cabeça está no que é eterno, pensando nas coisas do alto. Um grande abraço.